Olá, tudo bem com você? Meu nome é Josué e mais uma vez aqui no canal Teologia Sem Censura. Antes de iniciarmos esse mais um momento aqui de estudo da Bíblia Sagrada, peço para você aí, se você ouvir latido de cachorro ou outro tipo de barulho, desconsidere, vamos estudar aí. Convido você a pegar a sua Bíblia, para estudarmos um pouquinho. Nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos tentar chegar no versículo 18. Me segue aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 1. Por que eu escolhi esse texto para estudarmos? Porque é um texto, vou colocar assim, um pouquinho complicado de se entender. Então nós vamos aqui de versículo a versículo estudarmos. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. E se você tem gostado dos vídeos, nos ajude aí, dando o seu like, o joinha aí, compartilhando para mais pessoas aprenderem um pouquinho mais da Bíblia Sagrada. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito, porque o meu intuito é estarmos estudando a Bíblia. Vamos falar assim, estudo da teologia, do estudo de Deus. Evangelho de João inicia bem assim o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual o princípio? No princípio, antes de existir a terra, antes de existir o homem, esse é o princípio. No princípio, antes de criar tudo, no princípio era o Verbo. Quando se fala era o Verbo, todo mundo que estuda um pouquinho de português vai entender que verbo é toda a palavra que denota ação. Então aqui no princípio, antes da criação da terra, do homem, do céu, de tudo, era o verbo ou a palavra criadora. No princípio de tudo era a palavra criadora, a palavra em ação. Se você for lá em Gênesis agora, você vai ver a palavra em ação. Quando? Na Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois começa Deus falando, haja luz e houve luz, haja firmamentos e houve firmamentos. Então é essa palavra criadora, esta palavra em ação, criando. Maravilha? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, Verbo, a palavra criadora, e a palavra criadora estava com Deus. Mas quem é essa palavra criadora no Evangelho de João? Mais para frente você vai entender e vai perceber que esta palavra criadora é Jesus Cristo. Vamos lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Confunde um pouquinho, né? Mas você vai entender. Jesus é a palavra criadora e fala, e a palavra criadora, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No vídeo anterior, onde eu falei sobre a divindade de Jesus Cristo, eu pedi para as pessoas tentarem visualizar o mundo espiritual de uma maneira diferente do mundo carnal. O mundo carnal é uma coisa, o mundo espiritual é outra coisa. Mas deu para entender o versículo 1? Jesus é a palavra criadora, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Por que era, está no passado? Porque está falando do passado, dos acontecimentos do passado. Por isso que era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Jesus.
Por que é bom destacar que ele estava no princípio com Deus, no princípio da criação de tudo com Deus? Porque ainda existem pessoas que acreditam que Jesus só veio à existência como homem na Terra. Jesus, ele é antes de Moisés, antes de Abraão, antes de Jacó. Jesus Cristo, Jesus mesmo que eu estou falando, Jesus Cristo, que veio do ventre de Maria, ele criou os céus e a terra, ele criou tudo. Jesus Cristo criou tudo. Quando Jesus vem pelo ventre de Maria e encarna em forma humana, que não é o caso do ensino de hoje, ele vem com uma missão diferente da missão criadora. Mas Jesus é antes de Maria, antes do pai de Maria, antes do vô de Maria, antes de todos os homens. Jesus criou tudo. É isso que você precisa entender. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pela palavra, pelo verbo, por Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou, sem Jesus, nada do que existe teria sido criado, teria sido feito. Então, Jesus criou tudo e sem Jesus, nada do que se fez, que foi criado teria vindo à existência. Deu para entender? Versículo 1, 2 e 3. Então, vamos para o 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu estou falando, em Jesus está a vida. Jesus é a vida. Jesus é a luz do homem. E a vida é a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, Jesus, mais para frente você vai ver que ele se manifestou em carne, para a salvação, para trazer luz para os homens, vida para os homens, mas muitos não entenderam qual era o objetivo de Jesus. Que Jesus era a luz, Jesus era a salvação, Jesus era o caminho. É isso que está falando nesse texto. Vamos para, estou agilizando porque o texto é um pouco longo. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Versículo 6. Agora, João aqui do Evangelho de João vai falar de um outro homem, que é João Batista, no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Agora, no Evangelho de João, o apóstolo João aqui vai falar sobre João Batista, que ele veio enviado por Deus, cujo nome era João. 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Qual era a missão, o objetivo de João Batista? Ele veio, João Batista agora, não é o evangelista João aqui, João Batista. Ele veio pregar que Jesus era a luz, Jesus era a salvação, que Jesus viria para resolver o problema do homem. Deu para entender isso? Para que o homem cresce, que Jesus era a saída das trevas do homem. Jesus era a luz dos homens, vida para os homens. Então, João Batista veio pregar isso, que Jesus era a salvação. A missão de João Batista era preparar o caminho para o Senhor. Vamos seguir. Versículo 8. Não era ele a luz. Não era ele a luz quem? João Batista. Não era João Batista a luz, mas veio para que testificasse da luz, ou veio para testificar de Jesus, falar que Jesus e Yehoshua, o Messias que ia aparecer, ele era a luz, ele era a salvação. Depois, em um próximo vídeo, a gente estuda um pouquinho sobre a vida de João Batista, quem era João Batista, onde ele pregava, como ele pregava. Maravilha? Então, não era João Batista a luz, mas ele veio para testificar da luz. Versículo 9. Aí volta a falar de Jesus. Ali estava a luz verdadeira.
O evangelista João está falando, olha, ali estava a luz verdadeira. Onde? Em Jesus. Vamos lá. Não versículo 9. E ali estava a luz verdadeira, em Jesus da luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Todo homem que nasce, que vem existir na Terra, tem que ter uma direção, um caminho. E aqui está falando que Jesus é o caminho. 10. Estava no mundo. Agora está falando de Jesus. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Está falando de quem? De Jesus. Estava no mundo. Está falando de Jesus agora, no momento em que Jesus está na Terra. Estava no mundo, foi feito por ele, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Então Jesus veio com um objetivo, com uma missão, sabendo que os homens não iriam o seguir, muitos seguiram, mas Jesus sabia que quando ele se manifestasse, muitos iriam rejeitar. E Jesus já sabia que ele ia morrer na cruz, porque as profecias do profeta Isaías relatavam isso. É meio confuso de você entender o que eu vou falar agora, mas entenda. Jesus, como Deus, deu profecia aos profetas para profetizar acerca dele mesmo, para depois, em um futuro, ele vir e cumprir as profecias que ele deu aos profetas para falar dele mesmo. Deu para entender isso? É confuso. Vamos lá. Então, estava no mundo, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Jesus mesmo que eu estou falando. Jesus. Ah, mas Jesus não veio de Maria? Jesus não foi um homem? É isso que as pessoas tem que entender. Jesus é antes de Maria. Jesus é antes de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus é antes de Moisés. Jesus é antes de Adão. Jesus criou tudo, mas encarnou em forma humana. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem era o povo escolhido no Antigo Testamento? Os israelitas. Jesus se manifestou primeiramente para esse povo, porque existiam profecias no Antigo Testamento onde o ungido Messias, o Salvador, viria para restaurar a nação de Israel, o reino do povo judeu. Mas Jesus veio e as pessoas não entenderam por causa da maneira que ele veio. Mas não é o assunto agora no momento, mas vamos seguir. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aí você sempre vê a expressão, todos são filhos de Deus. Não, não são todos filhos de Deus. São filhos de Deus todos quanto o receberam, que recebeu Jesus como Salvador, que creem em Jesus, esse sim, Jesus dá o poder para eles serem feitos filhos de Deus. Então não são todas as pessoas da terra que são filhas de Deus, são criaturas criadas por Deus. Mas todos os filhos de Deus, não. Olha o que está escrito, mas a todos quantos o receberam. Quem recebe Jesus como Salvador, assim, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Essa palavra crer em seu nome não é somente, eu acredito em Jesus, não. É fazer o que Jesus quer. Quando você acredita em alguém, você faz, escuta o que essa pessoa quer, não é assim? Então aqui está falando bem assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram no sangue, ou seja, quem recebeu poder para ser filho de Deus não são os quais nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão do homem, mas de Deus. Então é um novo nascimento, não é um nascimento carnal,
é um nascimento espiritual. E quem dá o poder para as pessoas nascerem novamente espiritualmente é Deus. E terem e receberem o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para isso precisam crer em Jesus. Vamos lá. 14. E o verbo se fez carne. Quem é o verbo aqui que eu já ensinei? Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus criou tudo e com o objetivo, a missão que ele tinha, ele encarnou em forma humana, ou ele, por meio do poder do Espírito Santo, porque agora ele está em forma humana, não tem poder, ele é gerado no ventre de Maria. Maria ali foi uma serva de Deus, uma serva de Cristo, para que o útero dela fosse usado. E assim Jesus veio à existência e ela deu a luz a Jesus. Então foi dessa forma. Como todo homem veio à existência, Jesus falou, opa, criei tudo, mas eu vou vir à existência como homem, como todo homem veio. Então Jesus usou Maria para fazer isso. Vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Viu sua glória? Toda a sua santidade, a plenitude de Cristo como homem, como divino na terra. Quando fala como a glória do unigênito, ou o único filho do Pai. Agora Jesus aqui se manifesta como unigênito do Pai, como filho do Pai. Jesus aqui não poderia se apresentar para os homens da terra, descendo do céu, vindo já como divino, como poderoso. Os homens, não era assim que Jesus queria. Jesus queria vir de uma forma humana, e como as profecias do Antigo Testamento falam que o Messias, o ungido, filho do homem, filho de Deus viria, Jesus se manifesta como unigênito, o único filho do Pai. Através de Jesus, crendo em Jesus, as pessoas se transformam, são transformadas em filhos e assim são filhos. Vamos lá. Versículo 15. Aqui o versículo 15 é interessante, que reforça mais ainda que a existência de Deus é antes da criação de tudo. Jesus é o alfa e o ômega. 15. João. Que João? João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia. João Batista falou: olha, esse Jesus agora que se manifestou é de quem eu venho falando, que ele é a salvação, ele é a luz verdadeira, vocês devem seguir ele. João testificou dele clamando dizendo: este era aquele que eu dizia. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Lembrando que João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, humanamente falando. Agora, Jesus, como é um ser espiritual, ele é o alfa, o ômega, ou ele é o princípio de tudo e o fim de tudo. Então, João Batista reconhece que mesmo terrenamente falando, como homem falando, Jesus sendo mais novo que João, ele reconhece, olha, esse aí, Jesus, que veio depois de mim, ele é antes de mim, ele já existia antes de eu vir à existência. É isso que João aqui está falando. Isabel ficou grávida. Quando Isabel completou o 6º mês de gravidez, Maria ficou grávida, e assim tinha 6 meses de diferença da gravidez de Isabel e da gravidez de Maria. Por isso que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, como homem. Agora ele reconhece que Jesus já existia antes dele. Deu para entender isso? Jesus é antes de tudo. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Maravilha? Olha, vamos parar aqui no versículo 15. Eu espero que tenha te ajudado com mais este estudo da Bíblia Sagrada do Evangelho, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Se você tem gostado dos nossos vídeos, continue nos ajudando, compartilhando, dando seu like, deixando seu comentário. Fico muito satisfeito com isso. Mais uma vez, eu, Josué, no canal Teologia Sem Censura, eu te agradeço.